Há 8 dias atrás, no dia 21 de outubro, 99% da humanidade estava dormindo enquanto algo extraordinário acontecia nos céus. Um cometa que não era visto desde o século XI, 1000 anos atrás, brilhava acima do horizonte noroeste, pintando o céu com um brilho verde hipnotizante. Mas enquanto astrônomos e curiosos observavam através de telescópios, a Igreja Católica conhecia algo que eles não sabiam. Padre Pio, o santo que recebeu os estigmas de Cristo, deixou-nos um aviso específico sobre momentos como este, um aviso que pode transformar completamente a proteção espiritual da sua família. E você provavelmente nunca ouviu falar sobre ele. O que acontece quando o céu envia sinais? O que significa quando corpos celestes raramente vistos ressurgem depois de 1000 anos? Hoje vou te revelar o aviso esquecido de Padre Pio sobre proteção espiritual durante períodos de agitação cósmica e, mais importante ainda, as 3 práticas que ele insistia serem absolutamente essenciais para você e sua família. Fica atento, porque a segunda prática envolve algo que você provavelmente tem em casa neste exato momento guardado numa gaveta ou prateleira. Mas 90% das pessoas o usam de forma completamente errada, anulando todo o seu poder de proteção. Vamos começar com o que realmente aconteceu no céu há poucos dias. O cometa C 2025 A6 Lemon alcançou seu pico de brilho no dia 21 de outubro, 8 dias atrás, do momento em que você está vendo este vídeo. Este não é um evento comum. Este cometa segue um ciclo de 1000 anos. A última vez que ele foi visível da Terra foi no século XI, durante a época de Santo Anselmo e das grandes catedrais medievais. 1000 anos, uma geração inteira de civilizações nasceu e morreu sem vê-lo novamente. Mas há mais. Aquele mesmo período de outubro trouxe algo ainda mais raro, um evento de duplo cometa. Enquanto o Lemon dominava o noroeste, o cometa Swan aparecia simultaneamente no céu oposto, 80 graus de distância. Para você visualizar, é como se o céu inteiro estivesse marcado, como se 2 mãos invisíveis apontassem para a Terra de ângulos opostos. Pouco depois, a chuva de meteoros Oriônidas começou e temos uma superlua iluminando as noites. Tudo em outubro de 2025. Os astrônomos chamam isso de coincidência. A Igreja conhece a linguagem diferente para esses momentos. Santa Hildegarda de Bingen, uma mística do século XII, uma mulher que recebeu revelações diretas, reconhecidas oficialmente pela Igreja, escreveu algo extraordinário sobre cometas em seu trabalho Cívias. Quando o céu enviar sinais de luz incomum, saibam que o véu entre os mundos se torna fino. Os que estão preparados receberão proteção. Os que estão dormindo receberão advertência através do medo. Hildegarda não estava falando de astrologia. Ela estava falando de momento espiritual. De um tempo em que as forças invisíveis se tornam mais ativas, quando a espiritualidade deixa de ser uma escolha confortável e se torna uma necessidade de sobrevivência. Agora, você pode estar pensando, isso é 2025, isso é superstição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a Igreja Católica, durante 2000 anos, sempre prestou atenção extrema a sinais celestes? Por que Padre Pio, um homem moderno que viveu no século XX e que recebeu habilidades sobrenaturais verificadas, falava constantemente sobre preparação espiritual durante tempos turbulentos? Padre Pio conhecia algo que a maioria dos católicos modernos esqueceu completamente. Ele conhecia que existem períodos, épocas específicas, onde a atividade espiritual aumenta dramaticamente. Onde as forças invisíveis que sempre estiveram lá se tornam mais próximas, mais ativas, mais capazes de influenciar aqueles que estão desprotegidos. Ele ensinou que durante esses momentos, 3 práticas específicas se tornam não apenas recomendadas, mas absolutamente vitais. 3 caminhos para construir o que ele chamava de armadura espiritual. Proteção invisível contra influências que a maioria das pessoas nem sabe que existem.
A primeira delas transformou a vida espiritual de milhares de pessoas que seguiram seus ensinamentos e pode mudar o destino da sua casa para sempre. A segunda, como já mencionei, é algo que você provavelmente tem em sua casa neste momento, em uma prateleira, guardado em uma caixa, frequentemente esquecido ou usado erroneamente. E a terceira é tão poderosa que Padre Pio considerava impossível alguém permanecer verdadeiramente desprotegido espiritualmente se a praticasse com sinceridade. Mas antes de revelá-las, preciso te preparar com o entendimento correto. Porque não é apenas sobre fazer as coisas. É sobre entender por que você está fazendo. É sobre conhecer o poder real por trás de cada prática. É sobre se tornar alguém que não apenas segue instruções, mas que compreende o mecanismo espiritual invisível que protege você e aqueles que ama. Isso é o que Padre Pio desesperadamente queria que os católicos entendessem. Não é suficiente ter fé vaga. Você precisa de conhecimento. Você precisa de prática. Você precisa de intenção. E você precisa fazer isso agora, durante este momento raro em que o véu entre os mundos está fino, durante este outubro de 2025, quando os sinais celestes nos dizem que algo importante está acontecendo. No próximo segmento, vou te revelar as 3 práticas de Padre Pio com detalhe exato. Vou te mostrar exatamente como implementá-las. Vou te mostrar os erros que 90% das pessoas cometem que tornam essas práticas ineficazes. E vou te dar algo ainda mais valioso, o entendimento de por que essas práticas funcionam e como você saberá que estão funcionando em sua vida. Mas primeiro, existe uma pergunta crucial que você precisa responder para si mesmo. Você está disposto a ser parte dos 1% que realmente entende? Você está disposto a ser parte dos 1% que realmente entende? Ou você será parte dos 99% que ignora completamente um aviso que Padre Pio deixou especificamente para tempos como agora? A escolha é sua. E se você acredita que este aviso chegou até você por uma razão, deixe um comentário agora com a palavra protegido, porque a decisão que você toma neste momento pode transformar completamente a proteção espiritual de sua família. Então, se você realmente deseja proteger sua família e sua casa diante do que se aproxima, é hora de sair da teoria e entrar na prática. A primeira prática, o protocolo de colocação do crucifixo, é exatamente isso, um protocolo. Muitas pessoas possuem um crucifixo em casa, mas não sabem que a sua posição, a sua bênção e a sua intenção fazem toda a diferença. Padre Pio não apenas recomendava o crucifixo, ele o venerava como a arma espiritual mais poderosa contra as trevas. Ele mesmo dormia com um crucifixo sobre o peito, abençoado e consagrado com oração. Eis o que você precisa fazer. Primeiro, obtenha um crucifixo. Pode ser qualquer um, mas que seja de material digno. Em seguida, abençoe-o pessoalmente. Você pode fazer isso de joelhos, colocando as mãos sobre o crucifixo e pedindo a Jesus Cristo que o abençoe e que o proteja sua casa. Não precisa ser uma oração complicada. Algo simples como: Senhor Jesus, abençoe este crucifixo para que seja proteção contra todo o mal que quer entrar nesta casa. Pela sua cruz, pela sua paixão, pela sua morte e ressurreição, proteja-nos sempre. Agora, onde colocar? A resposta pode surpreender você. Não é na parede da sala de estar para as visitas verem. É no quarto, preferencialmente acima da cama, de forma que seja a primeira coisa que você vê ao acordar e a última ao adormecer. Esta é a técnica que Padre Pio ensinava. O crucifixo no quarto cria um escudo espiritual, enquanto você dorme, quando sua defesa está mais baixa. Muitas pessoas dormem em ambientes espirituais desprotegidos sem nem saber disso. Colocar o crucifixo na sala é bom, mas deixar o quarto desprotegido é um erro grave. É como trancar a porta da frente enquanto deixa a janela do quarto aberta. Mas isto é apenas a fundação. A segunda prática é aquela que a maioria das pessoas resiste em fazer, e é exatamente por isso que ela é tão poderosa.
A segunda prática é o ritual da água benta para a bênção do lar. Água benta não é apenas água que um padre abençoou durante uma cerimônia. É água que foi consagrada com a intenção explícita de repelir o mal. Padre Pio dizia que a água benta é como uma arma sacramental. Ela carrega a bênção e o poder de Cristo contra qualquer força maligna que tente se aproximar. Aqui está como fazer isso corretamente. Primeiro, obtenha água benta. Você pode pegá-la em qualquer igreja católica. Se não tiver acesso fácil, muitos padres abençoarão água em sua casa. Segundo, armazene em um frasco pequeno, vidro de preferência, e deixe num lugar visível como a entrada de sua casa. Terceiro, diariamente, pegue um dedo em água benta e faça o sinal da cruz nos peitoris das janelas de seu quarto e da sala. Enquanto faz isso, reze: pela água sagrada, pelo poder de Cristo, que toda força maligna seja afastada desta casa. Quando você vai dormir à noite, pegue um pouco de água benta e trace o sinal da cruz na porta de entrada. Isto cria um selo espiritual. Não é superstição, é sacramento. É a aplicação literal do poder espiritual que Cristo delegou à igreja. Muitas pessoas fazem isto uma vez e esperam que funcione para sempre. Não funciona assim. O ritual da água benta deve ser repetido, especialmente durante momentos de tensão espiritual, quando sente que a casa tem uma energia pesada ou quando tem pesadelos recorrentes. Padre Pio ressaltava que a consistência é mais importante que a intensidade. Uma pessoa que coloca água benta todos os dias com fé simples está muito mais protegida do que alguém que faz uma cerimônia elaborada uma única vez. A terceira prática, e eu tenha isto claro, é a mais poderosa. Mas também é a que mais pessoas negligenciam. Esta prática é a confissão regular e a comunhão sacramental. Compreenda, a confissão não é apenas um ato de admitir culpa. É um ato de alinhamento espiritual. Quando você se confessa, você está literalmente removendo as correntes invisíveis que o mal usa para se amarrar a você. Padre Pio dedicou a sua vida à confissão. Ele sabia que este sacramento era mais poderoso que qualquer oração, qualquer ritual, qualquer prática. Eis como implementar isto. Vá à confissão uma vez por semana. Sim, uma vez por semana. Não apenas na Páscoa ou no Natal. Se isto parecer excessivo, compreenda o porquê. Você coloca comida no seu corpo todos os dias, não é? Você também precisa alimentar sua alma todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. A confissão semanal lava sua alma de resíduos espirituais que se acumulam. São pequenas raivas que surgem no trabalho, a impaciência com sua família, os momentos em que você cedeu à tentação. Todas estas coisas criam fissuras em sua defesa espiritual. Ouso dizer que uma pessoa que se confessa e comunga uma vez por semana é praticamente intocável espiritualmente. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela está continuamente selando sua alma com a graça sacramental. Ouça isto cuidadosamente. Não tenho tempo para a confissão. Isto é o que pessoas dizem, e é exatamente por isso que elas estão vulneráveis. Se você realmente acredita que o cometa, que as forças do mal, que a tensão espiritual é real, então você tem que fazer tempo. 1 hora por semana na confissão é um pequeno preço para pagar pelo escudo espiritual que você ganha. Padre Pio frequentemente passava horas ouvindo confissões, porque ele sabia, confessar-se é transformador. Agora, permitam-me compartilhar com você histórias reais, porque números e teorias importam menos do que exemplos vivos. Conheça Dona Carmen, uma professora que começou a notar que sua casa tinha uma sensação opressiva. Seus filhos tinham pesadelos frequentes, ela se sentia constantemente ansiosa e havia tensão inexplicável no ar. Ela não sabia por quê. Um dia, conversou com um padre sobre isto e ele sugeriu: você tem um crucifixo no quarto? Você coloca água benta nas janelas? Você vai à confissão? A resposta a todas as 3 perguntas era não. Dona Carmen começou o protocolo. No primeiro mês, apenas com o crucifixo abençoado acima da cama e água benta nas janelas, o clima da casa mudou.
Seus filhos dormiram melhor. A ansiedade dela diminuiu. No segundo mês, ela começou a ir à confissão semanalmente. Hoje, anos depois, ela descreve sua casa como tendo uma paz que não consegue descrever. E ela faz questão de avisar a qualquer convidado que pergunta sobre o crucifixo e a água benta por que eles estão ali. Ou considere Sr. Paulo, um homem que se descrevia como católico morna. Acreditava, mas não praticava. Ele tinha uma vida turbulenta, dificuldades nos relacionamentos e uma sensação constante de vazio. Um dia, aos 42 anos, decidiu experimentar o que Padre Pio ensinava. Começou com a confissão. Mesma semana, mesma hora, todo sábado à tarde. Comunga todos os domingos. Colocou um crucifixo no quarto, abençoou sua casa com água benta. A transformação dele não foi mágica instantânea, mas ao longo de um ano, seus relacionamentos melhoraram, seu trabalho prosperou e, principalmente, ele descreveu um alinhamento com algo maior que mudou tudo. Ele não resistia mais à vida. Ele abraçava-a com propósito e atribui isto diretamente aos sacramentos e às práticas de proteção espiritual. Estas não são histórias de coincidência. São exemplos de um padrão documentado. Quando pessoas implementam estas 3 práticas, crucifixo abençoado, água benta, confissão e comunhão regular, suas vidas mudam. A paz substitui a ansiedade. A proteção substitui a vulnerabilidade. Mas aqui é onde a maioria dos ensinamentos espirituais falha, e por isso é que isto é tão crucial. Até agora, ensinei-lhe práticas defensivas. Isto é bom, é necessário, mas não é suficiente. Porque você vê, estas práticas são como construir muros ao redor de sua casa. São essenciais, mas se você não compreende por que os muros são necessários, se você não compreende a guerra espiritual que já está acontecendo, então você construirá os muros de forma passiva, fraca, sem verdadeira convicção. O cometa não é o perigo real. O perigo é o que o cometa representa, uma dimensão da realidade que muitas pessoas negam ou ignoram completamente. A realidade de uma batalha espiritual que está constantemente ocorrendo, invisível aos olhos físicos, mas extremamente real nas consequências. E é exatamente isto que você precisar compreender antes de qualquer coisa mais, porque isto muda tudo. É verdade sobre esta batalha, a estratégia do inimigo, e como você está sendo o alvo, mesmo que não saiba, é o que o terceiro segmento irá revelar. Mas isso, meu caro, é uma história para a próxima parte. Por agora, comece. Coloque o crucifixo acima da cama. Obtenha água benta. Agende sua primeira confissão. O cometa é um sinal, não uma ameaça. Ele revela a batalha espiritual que sempre esteve presente, mas que frequentemente permanece invisível aos nossos olhos. A Igreja Católica nos ensina com clareza que vivemos em um conflito real. Não é metáfora, não é poesia. É uma realidade espiritual tão tangível quanto o ar que respiramos. Santo Agostinho escreveu sobre legiões de demônios operando continuamente no mundo. Padre Pio, com sua experiência direta do confronto demoníaco, confirmou isso repetidamente. Ele não apenas acreditava na realidade da batalha espiritual, ele a vivenciou pessoalmente, corpo e alma. Por isso as práticas que discutimos não são superstição, não são relíquias de um passado ignorante. São armadura espiritual. São resposta direta ao reconhecimento de que estamos imersos em uma guerra invisível, onde as armas não são de carne e sangue, mas de espírito e fé. Mudança de perspectiva completa. Quando você benzeu sua casa com água benta, não foi um gesto desesperado. Foi um ato de guerra espiritual. Quando você recebe a Eucaristia, não é apenas um ritual semanal. É uma transfusão de poder divino. Quando você vai à confissão, não está apenas limpando culpa. Está recuperando o terreno perdido na batalha. Isso muda tudo sobre como você vive. Porque agora você entende por que 99% das pessoas ignoram esses sinais. Não é coincidência. É estratégia do inimigo. A desatenção é sua melhor arma. A racionalização é seu segundo ataque. A complacência é sua terceira vitória.
Pense no tático disso. Se você pode manter 99% das pessoas distraídas, focadas em redes sociais, em conflitos banais, em desejos passageiros, elas nunca sequer olham para o céu. Elas nunca percebem o cometa. Mais importante, elas nunca constroem a armadura. Elas ficam desprotegidas. E a desprotegida é exatamente como o inimigo prefere encontrá-lo. Padre Pio advertiu frequentemente sobre a cegueira espiritual. Ele dizia que o demônio adora trabalhar na sombra, na indiferença, na falta de vigilância. O maior truque do inimigo não é a tentação manifesta, é a apatia. É convencê-lo de que nada disso importa, de que você está seguro quando, na verdade, está exposto. Esse é o contraste devastador. 99% vive em cegueira voluntária. 1% entende a realidade. 1% se arma. 1% age. Mas há algo que muda essa dinâmica completamente. Estamos em 2025. Isso não é acidental. Este é o ano jubilar, proclamado pela Igreja como Peregrinos da Esperança. Um ano de graças especiais. Um ano onde as portas da misericórdia divina se abrem de forma extraordinária. Um ano que pede vigilância, pede retorno, pede preparação espiritual. E neste contexto, o cometa aparece. Não é uma ameaça cósmica, é um convite divino. A ira de Deus sempre vem acompanhada de misericórdia. Sempre há um período de aviso. Sempre há uma oportunidade de resposta. O cometa é esse aviso. É a mão de Deus tocando seu ombro, dizendo: vê, há mais no céu e na terra do que você imagina. Há uma realidade que você negligenciou. Agora tem a chance de retornar. Isso não é medo, é amor. Deus não envia sinais para aterrorizar, envia para salvar. A própria palavra misericórdia, em latim, significa o coração move-se pela miséria. Deus vê sua vulnerabilidade espiritual e responde não com castigo imediato, mas com um chamado, com um aviso, com a chance de se preparar. Padre Pio entendia profundamente o amor protetor de Deus. Apesar de suas experiências terríveis com os demônios, ele nunca pregou o desespero. Pregava amor e confiança. Ele dizia que cada sacramental, cada oração, cada confissão era um abraço da proteção divina. Não era defesa contra uma ameaça. Era resposta ao amor de um pai que não quer ver seus filhos desprotegidos. Essa mudança de perspectiva, de medo para gratidão, é o que transforma tudo. Agora você não ora com ansiedade, ora com reconhecimento. Não benzia sua casa com pânico. Benzia com gratidão pelo aviso. Não vai à confissão fugindo do inimigo. Vai correndo em direção ao Pai. Não usa sacramentais como talismã desesperado. Usa como expressão de amor confiante. E essa é a verdadeira armadura. Porque a proteção mais forte nunca é a que vem do medo. É a que vem do amor. Quando você age por amor a Deus, por gratidão pela vida, por confiança em sua misericórdia, isso é invulnerabilidade real. O demônio tem poder sobre a carne assustada. Ele não tem poder sobre o coração que ama. Então aqui está o que muda agora que você entende. Você não volta para sua vida normal. Você entra em uma vida radicalmente diferente. Uma vida de vigilância espiritual consciente. Uma vida de armadura diária. Santo Agostinho disse: a vida do cristão é uma batalha. Padre Pio viveu isso literalmente, mas ele também descobriu a vitória. A vitória através dos sacramentos, através da oração, através da fidelidade ao Evangelho. Essa é sua vida agora. Não por medo, por convicção. Começa amanhã? Não, começa hoje. Água benta em seu quarto. Um crucifixo abençoado em seu pescoço ou em sua parede. Confissão marcada, não para o próximo mês, mas para esta semana. Oração matinal, antes mesmo de verificar seu telefone. Oração noturna, com sua família reunida. Essa é a síntese completa. O cometa lembrou você da realidade espiritual. Você despertou para a batalha invisível. Você entendeu por que as práticas importam. Você reconheceu o amor divino por trás do aviso. Agora você age. Não é paranoia espiritual. É vigilância amorosa. Não é isolamento religioso. É integração da fé em cada decisão, cada dia, cada momento. Você é o 1% que entende. E você entende que compreender não é suficiente. Agir é tudo.
Então, especificamente começando hoje, primeira, obtenha um crucifixo abençoado por um sacerdote. Esta semana. Não é superstição, é recordação tangível de quem você é e de quem o protege. Aquele pequeno crucifixo será seu âncora quando o mundo tentar puxá-lo para baixo. Segunda, obtenha água benta. Vá à sua paróquia hoje ou amanhã. Abençoe seu quarto. Abençoe sua cama. Abençoe as entradas de sua casa. Não é magia, é consagração. É delimitar seu espaço como território de oração, de proteção divina. Terceira, confissão dentro de 7 dias. No próximo mês, 7 dias. Isso é a limpeza profunda que seu espírito precisa. Isso é recuperar o terreno que pode ter sido perdido. Isso é começar essa vida nova completamente limpo. Quarta, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que você sabe que precisa deste aviso, desta compreensão, desta esperança. Porque o 1% cresce quando se comunica. Quando você compartilha a verdade, você multiplica a proteção. E enquanto você age, eu quero ouvir de você. Escreva protegido nos comentários. Não é apenas uma palavra. É uma declaração pública de compromisso. É você dizendo ao universo espiritual, à sua comunidade, a si mesmo: eu escolho entender, eu escolho agir, eu escolho a armadura. Porque quando você publica isso, você se torna responsável. E a responsabilidade é poder. Inscreva-se neste canal, porque a vigilância espiritual não é um vídeo único, é uma jornada contínua. Cada semana exploraremos mais sobre essa batalha invisível, sobre as práticas que funcionam, sobre os ensinamentos de Padre Pio que salvaram vidas. Cada vídeo é um fortalecimento de suas defesas. Dê um like, porque quando você diz sim a conteúdo que fala a verdade sobre realidade espiritual, você está parte do 1%. Você está dizendo que compreende algo que 99% nunca verá. E lembre-se, o cometa estará visível até novembro. Toda noite que você olhar para ele, deixe ser seu lembrete, deixe ser seu chamado. Deixe ser a voz de Deus tocando seu ombro, dizendo: vê, eu estou aqui, eu te aviso, eu te amo. Agora responde, porque aqui está a verdade final que muda tudo. Os 99% verão um cometa no céu. Verão um espetáculo de pedra e gelo. Farão uma selfie. Continuarão. Você verá um convite divino. Você verá a mão de Deus oferecendo proteção. Você verá uma oportunidade que a maioria recusou. Você verá claramente porque está vivo neste momento específico, em 2025, no ano jubilar, quando os sinais celestes falam de realidades que não podem mais ser ignoradas. Padre Pio resumiu isso em uma frase que deve ser sua norte estrela agora: Deus não abandona aquele que nele confia. A vigilância espiritual é o caminho da liberdade. Você tem agora tudo o que precisa. Você tem o conhecimento. Você tem a evidência. Você tem os ensinamentos. Você tem os passos. Você tem a promessa de que Deus o protege quando você responde. A pergunta agora é simples, mas absolutamente exigente. Vai agir? Porque escolher entender sem agir é escolher permanecer desprotegido. É escolher ser parte dos 99% que vêm, mas não agem. Você já escolheu ser diferente. Você já escolheu entender. Então escolha agora agir hoje, esta semana, este mês, porque a batalha espiritual não espera. O demônio não descansa, mas Deus também não. E quando você se coloca ao lado de Deus, quando você se veste com a armadura espiritual que discutimos, quando você age com o conhecimento que agora possui, você não apenas está protegido, você está invulnerável. Não porque o mal desaparece, mas porque você finalmente entende como vencer. Sua vida começa agora, sua verdadeira vida. Protegido, vigilante, amado, armado. E isso é tudo que você sempre precisou.